Oi pessoal, eu sou a Luísa Johnson e eu estou aqui para contar um pouco de fotos e histórias. A convite da Geek Trip, agência de viagem que eu adoro e pela qual eu viajo muitas vezes, me convidou para participar da cabine de imprensa do filme da Pequena Sereia. Eu fiquei muito feliz com o convite porque A Pequena Sereia, da Disney, da versão de 1989, foi uma versão que marcou muito a minha infância, o meu coração. Eu não cheguei a ver no cinema, mas eu acompanhei muito o desenho que passava de manhã. Eu tive a Barbie, eu assisti o filme várias vezes. Depois, nos anos 2000, quando foi lançada a versão 2, eu lembro que eu assisti muito aquele filme porque era um dos poucos VHS aos quais eu tinha acesso na casa da minha mãe. Então, A Pequena Sereia foi muito especial pra mim. Inclusive, foi uma das responsáveis por eu ter tido meu cabelo vermelho por muitos anos. Acredito que muitas pessoas que pintam o cabelo de vermelho têm como inspiração ou já tiveram como inspiração a Ariel. E é muito interessante o quanto essa personagem ela marcou tanto pelo cabelo, quanto pelo jeito, quanto por ser uma sereia. Mas poucos conhecem a história original dela. A Pequena Sereia, ela tem a sua origem num conto do dinamarquês Hans Christian Andersen, que escreveu muitos contos conhecidos e adaptados pela Disney, que passaram também pelos irmãos Grimm. E A Pequena Sereia é uma história que, inclusive, não era uma das mais famosas dentre as histórias do Hans na Dinamarca, e por conta da animação de 89, 1913 ganhou uma estátua que hoje é um dos pontos turísticos mais visitados da Dinamarca. Inclusive eu estive lá, é realmente um ponto que a cada 15 minutos lota de pessoas. Além de ser uma homenagem à história, é uma homenagem especialmente ao Hans Christian Andersen. Foi uma pessoa muito importante na história da Dinamarca. Não tem um lugar de souvenir que você não encontre alguma versão dos seus livros, dos seus contos. Realmente ele é muito lido, ele é muito homenageado desde sempre. E muitas pessoas inclusive questionam, né? Apesar das suas histórias serem muito famosas e terem dado origem a muitas outras, das quais a Disney fez adaptações com o famoso Happily Ever After, as versões originais não têm um final feliz, a maioria delas. E A Pequena Sereia não foi diferente. Na versão do Hans, a Pequena Sereia, ela infelizmente não sobrevive quando ela ganha pernas para encontrar o Eric e ir para a superfície. O feitiço faz com que cada vez que ela fica de pé, ela sente a sensação de facas em sua perna, então ela sentia muita dor. É uma história muito pesada, apesar dela ter uma personalidade muito corajosa e muito ousada. É uma história pesada porque ela vira espuma do mar. Muito triste isso. Ele encontrava nas histórias, na escrita, uma válvula de escape. Então ele escrevia histórias para as pessoas refletirem. Por isso que as suas histórias não são felizes. Mas são muito lidas até hoje. Inclusive, um livro do Hans é um presente dado a todas as gerações na Dinamarca. Inclusive, versões de luxo são vistas por todos os lugares. É muito interessante a força desse escritor. Você encontra estátuas em homenagem ao escritor, você encontra referências por todo o país. E falando um pouco da parte de fotografia, o filme novo, ele tem um aspecto de colorização, especialmente quando está no fundo do mar, que lembra muito as ilustrações de uma das versões mais clássicas do Hans, ilustrado por Charles Santori. Achei muito interessante esse paralelo. Inclusive, no começo do filme, a gente vê uma frase do Hans. A sereia, ela não tem lágrimas, então ela sofre mais. Porque realmente a Ariel do Hans, ela sofre muito mais. E a parte de fotografia das cenas abertas também é muito interessante, pelo fato deles explorarem muito a questão do pôr e do nascer do sol. Aqueles tons alaranjados, também muito visto nas fotografias artísticas, que é um estilo que eu tenho especializado, o Fine Art. Sendo que no desenho original, no desenho que eu digo original, porque foi a primeira vez que foi feita uma animação na versão da Disney, são muito coloridos de uma forma mais assim de céu azul, cores mais saturadas, não tanto a questão do claro e escuro que a gente vê na versão do live action. E a história em si, o roteiro, parte dele é bastante fiel ao roteiro original da Disney, por ser um live action feito pela própria Disney. Tem músicas originais, tem músicas clássicas que são, inclusive, pontos muito fortes do filme, pontos auge e emocionantes. Não estava com altas expectativas quando eu vi o trailer a primeira vez, justamente por eu ter uma versão, uma coisa muito afetiva com a Ariel, sendo que a história, né, mais uma vez, originalmente foi escrita e se passa na Dinamarca.
a versão de 89 não é muito claro aonde é a parte do mar onde a pequena sereia vive. E nesse novo, pode causar um pouco de estranhamento, causaram-se muitas críticas e polêmicas quando passaram-se a criar as primeiras fotos, os primeiros trailers, por conta das mudanças, questionando se a Disney está querendo ser politicamente correta ou inovar. Contudo, o filme, ele se passa de uma forma que parece que é na região do Caribe, numa parte de uma ilha mais tropical, o que justifica de forma muito inteligente as mudanças dos atores, as mudanças das características de alguns personagens. E é interessante porque, inclusive, até o Brasil é mencionado, florestas tropicais são mencionados, o que nos faz sugerir que seja uma área mais tropical do mar, e não uma área gelada como na história do Hans. Trazendo um paralelo a duas outras produções inspiradas na Pequena Sereia, tem uma versão da Dark Side, que é A Pequena Sereia e o Reino das Ilusões, e é uma história muito interessante porque traz um meio termo entre a história do Hans e a história da Disney, da animação. E a moral da história é que aqui fala especialmente da questão da nossa voz, do patriarcado em relação à princesa, aos gostos, aos favores, e por ela realmente, quando ela quer fazer algo de diferente, o que ela pede é a voz. Forma bastante expressiva, até mais do que no próprio filme, que sabemos que a Úrsula rouba a voz da Ariel e ela não consegue se comunicar verbalmente com o príncipe. Aqui essa questão é um pouco mais forte, por essas reflexões em questão à sua voz, no fato de você realmente se expressar, se posicionar e saber e dizer o que você quer. E temos uma outra versão inspirada na Princesa Ariel, que foi feita pela Paula Pimenta, escritora brasileira, no qual a nossa protagonista, ela tem as características da Ariel da Disney, mas ela é uma nadadora que está pronta para ir para as Olimpíadas, né? Uma ficção muito interessante e uma história diferente para quem gosta de uma história mais leve, com contextos felizes. É uma leitura que eu recomendo. Alguns comparativos da história original de Hans Christian Andersen na versão animação de 89 e na versão live action de 2013. Na animação de 89, a Úrsula mora em uma caverna no fundo do mar. Na versão de 2023 do live action, ela mora no fundo do mar, porém não é apenas uma caverna. Nós vemos muitas anêmonas, muitos requícios de ossos de seres do mar e de seres da terra, da superfície. E na versão do Hans Christian Andersen, ela mora em uma casa no fundo do mar que é feita totalmente de ossos de seres do mar e de seres da superfície. Na versão original, outra coisa diferente que nós temos é a presença da avó, da Ariel. O pai não é tão presente quanto na história da versão da Disney. Na versão original, quando as sereias completam 15 anos, elas têm direito a ir para a superfície uma vez. Na versão original, a pequena sereia encontra o Eric muito mais vezes do que na versão animação e no live action. Ela inclusive fica stalkeando ele pelas águas do castelo, sejam por meios de canais ou pelo mar, não apenas em poucas cenas, tomando uma certa distância como na animação e no live action. Na versão do Hans Christian Andersen, outro ponto que é mencionado é o fato das sereias poderem viver em torno de 300 anos e os humanos mais ou menos até 100. A justificativa que eles dão na história é que os humanos eles têm alma, por isso que eles vivem até 100 anos. E os seres do mar, como sereias, não têm. Então, quando eles morrem, eles viram espuma do mar, a espuma branquinha das ondas, que é o que acaba acontecendo com a pequena sereia na versão original. E o outro comparativo interessante em referência às ilustrações de Charles Santori é que no live action de 2023 há um pequeno bibelô nos colecionáveis do Príncipe Eric, que assim como Ariel, ele também é um colecionador na superfície, nessa versão nova, e ele tem uma pequena sereia feita de algo que parece vidro, não sei dizer, contudo, todo o formato e a coloração usada lembra muito as referências dessas ilustrações antigas. Essa parte eu achei bem interessante. Achei muito legal esse convite da Geek Trip. Quem me conhece como Lulu do Serial Cooks, eu já fiz muitas críticas por escritas de textos bastante extensos, com um ar psicológico por trás. E essa é a primeira vez em que eu trago realmente assim, um paralelo com a fotografia e a história original, trazendo a minha própria experiência de viagem
para a Dinamarca, que eu conheci essa estátua, que eu tive esse contato com essa fervorosidade do Hans Christian Andersen. Inclusive, trazendo mais uma curiosidade interessante sobre os próprios dinamarqueses em relação à Pequena Sereia. Eles mesmos questionaram o fato da Disney criar um live action e saber o quanto eles realmente estão honrando a fonte original. Esse é um questionamento que eles têm muito forte em questões das adaptações, porque não é um país que é muito fervoroso em questão de Disney em si. Mas uma curiosidade é que o Walt Disney se inspirou num dos parques mais antigos do mundo, que está em Copenhague, que é o Tivoli, para criar o Disney World. Foi uma inspiração. A Dinamarca é mais uma inspiração para a Disney do que a Disney para a própria Dinamarca. E eu acho muito interessante esse intercâmbio cultural, porque uma das frases favoritas e citadas pelo Hans Christian Andersen foi que viajar é viver. E nessa versão nova do live action, nós vemos o Ariel e o Eric muito mais dispostos a viajar e conhecer o mundo do que simplesmente ficarem presos no castelo, como a maioria das princesas de antigamente são retratadas. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, Geek Trip. Muito obrigada a você que está assistindo esse primeiro vídeo de fotos e histórias. Quem sabe vem mais por aí. Um beijo, até a próxima!